Galera, um lembrete importante. Para haver voz passiva, é necessário ter um objeto direto dentro da oração. Então, a condição para ter voz passiva é a oração conter um objeto direto. E, derivado dessa ideia, eu só tenho voz passiva quando eu tenho verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Isso é uma condição importantíssima para a gente entender um assunto que é simples, mas que embanana muita gente na hora de resolver questões de vestibulares e concursos, que é a identificação da palavra ser como um índice de indeterminação do sujeito, que eu vou abreviar de IIS, ou um pronome apassivador, também chamado de partícula apassivadora, que eu vou abreviar por PA. Então, a grande pergunta é: quando o C é um IIS ou quando o C é um PA, tá? Então, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito ou uma partícula apassivadora. E, para ser partícula apassivadora, obviamente, eu preciso ter voz passiva. Logo, eu só tenho C como partícula apassivadora se a condição para ter voz passiva for respeitada, ou seja, se tiver objeto direto na frase. Então, naquela frase lá, fez-se o almoço, como o verbo fez é transitivo direto, esse se se comporta como partícula passivadora, tá? Nessa outra frase aqui, precisa-se de um almoço nutritivo. O verbo precisar, quem precisa de alguma coisa ou de alguém. Ele exige essa preposição de. Por exigir uma preposição, a gente está num caso de verbo transitivo indireto. E aí, então, esse C não se comporta mais como uma PA, como uma partícula passivadora, mas sim como um índice de indeterminação do sujeito, tá? Outro exemplo de frase: vive-se bem nesta casa. O verbo viver é do tipo intransitivo, é aquele que sozinho já basta, né? Se você está com dúvida ainda nessa questão da transitividade verbal, busca no nosso índice a aula sobre sintaxe, em que eu explico a transitividade verbal e ainda dou de brinde uma musiquinha para você decorar tudo isso e nunca mais esquecer, né? Então, o intransitivo é aquele verbo que não precisa de nenhum tipo de complemento e o que vem extra na frase pode ser adjunto adverbial, pode ser um predicativo. Nesse caso aqui a gente tem dois adjuntos adverbiais, um de modo, que é o bem, e o outro de lugar, que é o nesta casa. Então o verbo se comporta bem sozinho. Se ele é um verbo intransitivo, desta forma, a gente vai ter o ser como um índice de indeterminação do sujeito. Tá? O índice de determinação do sujeito, ele mostra para mim que eu não sei quem é o sujeito, por isso que ele leva esse nome, né? Então são situações em que eu tenho o sujeito indeterminado, tá? Sei que tem alguém por trás, mas não sei quem é. Diferente da partícula passivadora, né? Em que eu sei que tem alguém por trás e que se eu procurar nos meus referentes do texto, eu vou descobrir quem é essa pessoa, porque em algum momento existiu uma frase em voz ativa que identificou quem era aquele sujeito retomado pelo C.